mais rápido possível, e a questão da crescente faixa, né? Porque os que tinham mais de 70 eram poucos, né? Os que tinham aí de 60 a 70 também eram poucos, né? Agora, de 50 a 60 já vai aumentar o número de pessoas. E de 50 para baixo, então, nem se fala, né? A nossa população, a maioria está nessa faixa aí dos 20 até os 40, e isso vai gerar um exercício de garantia do direito à saúde, aquele previsto no artigo 196 da Constituição Federal, que é regulamentado pelo Sistema Único de Saúde, o chamado SUS, né? Está lá no artigo 200 da Constituição Federal, e é regulamentado pela Lei 8.080 de 90. Então, o SUS vai ter que fazer um esforço muito grande, mormente na questão logística, para poder vacinar todas as pessoas e tentar ver se acaba com essa virulência, né, esse vírus que está nos prejudicando a todos. Então, no momento, o que nós temos é isso, né? Nós temos essa preocupação em função da logística dos municípios. Não se sabe como será a logística, a execução da logística, para que sejam colocadas em prática a vacinação da grande massa, né? A grande massa ainda está por vir. Por enquanto, estamos aí a gatos pingados e tal, e demorado para cá, demorado para lá, ainda não existe uma posição firme das administrações, nem a federal, nem a estadual e nem a municipal, né? Até por birra, né? Por causa do STF ter decidido aí, tanto a DIN 6341 quanto a DPF 672, que trouxe aí a competência comum para ambos os entes, e esses entes eles estão encarregados de aplicar essas vacinas, que é o papel do artigo 196 da Constituição Federal em relação à saúde, o papel preventivo, só que chegou meio tarde nessa vacina, mas mesmo assim ainda terá que contar com uma boa sorte aí, uma boa prática de condutas logísticas, para que possamos todos sermos vacinados, e aí sim, aí poderemos voltar a viver, ou tentar voltar a viver, pelo menos um pouco da calmaria que tínhamos até bem pouco tempo e não valorizávamos o suficiente, né? O que está acontecendo é isso, a maioria do pessoal. Ontem eu vi um post muito interessante na rede social, que o camarada com a placa estava escrito assim: eu não bebo, mas eu estou louco para ir para o bar só para ver vocês beberem. Então, é a situação que está ficando, né? As pessoas estão aí no isolamento, que é uma das medidas restritivas previstas no artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, e essa medida restritiva ou medidas restritivas, elas podem ser decretadas aí pelas as 3 esferas de administrações públicas, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal. Muito bem. Então, quanto ao assunto de hoje, nós veremos aí os poderes, né, os poderes da União, os poderes que tem os poderes da União, os poderes do Estado e os poderes dos municípios, enquanto entes administrativos dentro de cada esfera, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal, mas sem antes repassarmos aí parte do que nós já vimos e reforçarmos alguns pontos principais para o entendimento do papel da administração pública dentro do seu mistério, que é exatamente o de provocar aí um bem-estar à sociedade, de incentivar um bem-estar à sociedade, de trazer aí a satisfação às necessidades da sociedade, né? Então, a primeira mentalização que nós temos que levar em conta é exatamente o conceito, ou seja, a definição do conceito de direito, não aquele direito que todos ficam decorando por aí, o direito realmente que nós sintamos na pele, né? O que é o direito? O direito como conjunto de regras que é imposto à sociedade pela própria sociedade. Então, o direito é aquele conjunto de regras que a própria sociedade impõe a ela mesma. Então, o direito e o direito administrativo, ele está exatamente fulcrado nessa ideia do direito, porque a administração pública, enquanto ela exerce a sua manifestação externa, exterioriza a sua manifestação sempre de forma unilateral
e assim o faz pelo ato administrativo, o ato administrativo nada mais é do que uma manifestação unilateral da administração pública dentro de cada esfera, sempre levando em consideração que é unilateral, porque todo ato administrativo, ele obriga o administrado, ele traz uma obrigação para o administrado. Então, os atos administrativos, eles têm um destinatário que poderá ser um destinatário individual ou destinatário coletivo, mas são os administrados, não é verdade? Então, o ato administrativo é diferente do ato da administração. No ato administrativo, o direito que o regula, o regime que o regula, é o do direito público, aquele direito que diz que só se pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa quando previsto em lei. Então, lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, há de que ninguém poderá ser obrigado a fazer ou mesmo deixar de fazer sem que tenha uma lei, não é verdade? Então, a lei no sentido amplo, uma vez que nessa situação, a lei vai emanar dos 3 poderes, o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Então, vejam que o ato administrativo, ele difere do ato da administração, onde a administração pública está numa situação de paridade, numa relação horizontal com o administrado, quando no ato administrativo a relação é horizontal, é vertical, é verticalizada, no sentido de que a administração pública exerce um ato de império. Ato de império, na verdade, ela está numa posição superior, num patamar superior, e ela poderá, inclusive, realizar atos sem a concomitância, sem a aceitação ou não do administrado. Então, nós temos aí o requisito, o atributo da imperatividade, onde o ato administrativo vai independer do entendimento, da vontade, né, do administrado. Então, não tem nada a ver, o administrado gostando ou não gostando, né, haverá, então, a execução do ato administrativo. Já no ato da administração, não é um contrato normal, né, como é o artigo 421 da Lei 10.406 de 2002, como é o artigo 442, por exemplo, da CLT, quando traz o contrato individual de trabalho, né? É um contrato paritário, numa mesma situação, onde servirá para o ato de gestão administrativo. E o ato de gestão é quando o administrado vai prestar algum serviço, algum contrato para a própria administração pública. No ato administrativo, não. O administrado ele vai executar algum tipo de tarefa ou prestação, não para a administração pública, e sim para a sociedade. Então, o destinatário é sempre a sociedade. O ato administrativo é uma manifestação unilateral, porque obriga o administrado, é uma manifestação infralegal, porque está abaixo da lei, né? Então, não pode estar superior à lei, né? Não é uma teoria neoliberal, como se encontra, por exemplo, no artigo 611-A da CLT, onde nós temos a cláusula do negociado prevalecendo sobre o legislado, não é verdade? Então, veja que temos aí, tudo que for negociado ficará acima da lei. Aqui não, no ato administrativo não tem isso, né? O ato administrativo, ele tem origem no fato administrativo, e o fato administrativo é um fato acontecido, algo real, né? E esse algo real gera consequências jurídicas administrativas, que são os atos administrativos. O exemplo que eu citei foi a morte de um servidor público, a morte do servidor público nos termos do artigo 6º da Lei 10.406 de 2002, ela vai gerar uma série de atos administrativos, por exemplo, a vacância, né? A vacância, a investidura de outrem no cargo dele, etc., etc., como prevê aí as leis 8.112 de 90
que é o Estatuto do Servidor Público Federal, a Lei Complementar número 39 de 93, que é o Estatuto do Servidor Público Estadual, a Lei 1794 de 2009, que é o Estatuto do Servidor Municipal, né? Então, eles prevêem exatamente essas situações com os atos administrativos pertinentes a cada fato acontecido, a cada fato administrativo. Muito bem. Então, a primeira mentalização é exatamente isso, o direito